Documento 32 Evolução dos universos locais. Um universo local é a obra pessoal de um filho criador do paraíso, da ordem dos Michaéis. Consta de 100 constelações, das quais cada uma abrange 100 sistemas de mundos habitados. Cada sistema conterá, afinal, aproximadamente 1000 esferas habitadas. Esses universos do tempo e do espaço são todos evolucionários. O plano criador dos Michaéis do paraíso segue sempre o caminho da evolução gradual e do desenvolvimento progressivo das naturezas e capacidades físicas, intelectuais e espirituais das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas em um universo local. Durante a pertence a um universo local cujo soberano é o Deus Homem de Nebadon, Jesus de Nazaré e Michel de Salvington. E todos os planos de Michael para esse universo local foram integralmente aprovados pela Trindade do Paraíso, antes que ele embarcasse na suprema aventura do espaço. Os filhos de Deus podem escolher os domínios das suas atividades de Criador, essas criações materiais, contudo, foram originalmente projetadas e planejadas pelos arquitetos do universo mestre do paraíso. 1. O surgimento físico dos universos. As manipulações pré-universais da força espaço e das energias primordiais são o trabalho dos mestres organizadores da força do paraíso. Mas, nos domínios do superuniverso, quando as energias emergentes tornam-se sensíveis à gravidade linear ou local, os organizadores da força retiram-se, deixando a obra nas mãos dos diretores de potência do superuniverso envolvido. Esses diretores de potência funcionam, isoladamente, nas fases pré-materiais e nas fases pós-força da criação de um universo local. Um filho criador não tem a possibilidade de iniciar a organização do universo antes que os diretores de potência hajam efetuado a mobilização de energias do espaço suficientes para proporcionar uma base material, só as reais esferas materiais, ao universo que emerge. Os universos locais têm, todos, aproximadamente, o mesmo potencial de energia, embora as suas dimensões físicas possam diferir grandemente de tempos em tempos, variado o seu conteúdo de matéria visível. A carga de potência e a dotação de matéria em potencial, de um universo local, são determinadas pelas manipulações dos diretores de potência e seus predecessores, bem como pelas atividades do Filho Criador e pela dotação de controle físico inerente que os seus colaboradores criativos possuam. A carga de energia de um universo local é de aproximadamente uma centésima milésima parte da dotação de força do seu superuniverso. No caso de Nebadon, o vosso universo local, a materialização da massa é ligeiramente menor do que isso. Em termos físicos, Nebadon possui todas as dotações físicas de energia e matéria que podem ser encontradas em qualquer das criações locais de Orvonton. A única limitação física à expansão do desenvolvimento do universo de Nebadon consiste na carga quantitativa de energia de espaço mantida cativa pelo controle da gravidade dos poderes conjugados e personalidades do mecanismo combinado do universo. Quando a matéria-energia houver atingido um certo estágio de materialização de massa, um filho criador do paraíso surge em cena, acompanhado por uma filha criativa do Espírito Infinito. Simultaneamente com a chegada do filho criador, começa o trabalho na esfera arquitetônica que está para transformar-se no mundo sede central desse universo local projetado. Por longas idades, essa criação local evolui, sóis tornam-se estabilizados, planetas formam-se e entram em órbitas próprias, enquanto continua o trabalho de criar os mundos arquitetônicos que irão servir como sedes centrais das constelações e capitais do sistema. 2. A organização do universo. Os filhos criadores são precedidos, na organização do universo, pelos diretores de potência e outros seres originários da terceira fonte e centro das energias do espaço, assim previamente organizadas. Michael, o vosso filho criador, estabeleceu os reinos habitados do universo de Nebadon e, desde então, tem estado diligentemente devotado à administração desses reinos. Da energia preexistente, esse Filho Divino materializa a matéria visível, projeta as criaturas vivas e, com a cooperação da presença do Espírito Infinito no universo,
cria um corpo diversificado de personalidades espirituais. Esses diretores de potência e controladores de energia, que em muito antecederam ao Filho Criador, nos trabalhos físicos preliminares de organização do universo, servem, mais tarde, em uma ligação magnífica com esse Filho do Universo, permanecendo, para sempre, no controle conjunto das energias que originalmente organizaram e colocaram em circuito. Em Salvington, funcionam agora os mesmos 100 centros de potência que cooperaram com o vosso Filho Criador na formação original deste universo local. O primeiro ato completo de criação física em Nebadon consistiu na organização do mundo sede central, a esfera arquitetônica de Salvington, com os seus satélites. Desde a época dos passos iniciais dos centros de potência e dos controladores físicos, até a chegada nas esferas terminadas e completas de Salvington, do corpo vivente de assessoramento, houve um intervalo de um pouco mais de 1 bilhão de anos do vosso tempo atual planetário. A construção de Salvington foi imediatamente seguida da criação dos 100 mundos sedes centrais das constelações projetadas e das 10.000 esferas sede dos sistemas locais projetados, de controle e administração planetários, junto com os seus satélites arquitetônicos. Esses mundos arquitetônicos são destinados a acomodar tanto as personalidades físicas quanto as personalidades espirituais, bem como seres em estados moronciais intermediários ou em estágios de transição da existência. Salvington, a sede central de Nebadon, está situada no centro exato da massa-energia do universo local. O vosso universo local, contudo, não é um sistema astronômico simples e, no seu centro físico, existe ainda um sistema imenso. Salvington é a sede central pessoal de Michael de Nebadon, mas ele não será sempre encontrado ali. Embora o funcionamento harmonioso do vosso universo local não requisite mais a presença fixa do Filho Criador na sua esfera capital, não foi assim nas épocas anteriores de organização física. Um Filho Criador não pode deixar o seu mundo sede central até o momento em que a estabilização gravitacional do reino haja sido efetivada, por intermédio da materialização de energia suficiente para capacitar os vários circuitos e sistemas a se contrabalançarem entre si, por atração material mútua. O plano físico de um universo logo ficará completo, e o Filho Criador, em associação com o espírito criativo materno, projeta o seu plano de criação da vida, e, consequentemente, essa representante do espírito infinito começa sua função no universo, como uma personalidade criativa distinta. Quando o primeiro ato criativo é formulado e executado, vem à existência o brilhante estrela matutino, a personificação do conceito inicial criativo de identidade e ideal de divindade. Este é o comandante executivo do universo, o colaborador pessoal do Filho Criador, e ele é uno com este Filho em todos os aspectos do caráter, ainda que nitidamente limitado quanto aos atributos de divindade. E agora que está providenciado o braço direito, o dirigente executivo do Filho Criador, em seguida se dá a vinda à existência de um vasto e maravilhoso conjunto de criaturas diversas. Os filhos e filhas do universo local vão surgindo e, logo em seguida, é provido o governo para essa criação, que se estende desde os conselhos supremos do universo aos pais das constelações e aos soberanos dos sistemas locais, que são agregações daqueles mundos destinados a se transformar em seguida nas moradas das várias raças mortais, das criaturas de vontade, e cada um desses mundos será presidido por um príncipe planetário. E então, quando esse universo houver sido assim tão completamente organizado e plenamente povoado, o Filho Criador inicia a proposta do Pai de criar o homem mortal à sua imagem e semelhança divinas. A organização das moradas planetárias está ainda em andamento em Nebadon, pois este universo é, de fato, um agrupamento jovem nos reinos estelares e planetários de Orvonton. No último registro, em Nebadon havia 3.840.101 planetas habitados, e Satânia, o sistema local do vosso mundo, é claramente típico entre todos os outros sistemas. Satânia não é um sistema fisicamente uniforme,
nenhuma unidade ou organização astronômica simples. Os seus 619 mundos habitados estão localizados em mais de 500 sistemas físicos diferentes. Apenas 5 têm mais do que 2 mundos habitados e, destes, apenas um tem 4 planetas habitados, enquanto há 46 que têm 2 mundos habitados. O sistema de Satânia, de mundos habitados, está muito afastado de o ver sair daquele grande agrupamento de sóis que funciona como centro físico ou astronômico do sétimo superuniverso. De Jerusalém, sede central de Satânia, até o centro físico do superuniverso de Orvonton, que fica bastante longe, no diâmetro denso da Via Láctea, são mais de 200 mil anos-luz. Satânia está na periferia do universo local, e Nebadon, no momento, está bem para fora, na direção da extremidade de Orvonton, do sistema mais exterior de mundos habitados até o centro do superuniverso a um pouco menos do que 250 mil anos-luz. O universo de Nebadon se move atualmente para o extremo sul e leste, no circuito do superuniverso de Orvonton. Os universos vizinhos mais próximos são Avalon, Encelon, Sancelon, Portalon, Wolvering, Finalving e Alvaring. Todavia a evolução de um universo local é uma longa narrativa. Documentos tratando do superuniverso apresentam o assunto, como os desta seção, tratando das criações locais, e prosseguem, enquanto os que se seguem, abordando a história e o destino de Urântia, completam a narrativa. Porém, vós só podereis compreender adequadamente o destino dos mortais de tal criação local se fizerdes uma leitura profunda das narrativas da vida e dos ensinamentos do vosso Filho Criador, de quando ele certa vez viveu a vida como um homem, à semelhança da carne mortal, no vosso próprio mundo evolucionário. 3. A ideia evolucionária. A única criação que se encontra perfeitamente estabelecida é Avona, o universo central, que foi feito diretamente pelo pensamento do Pai Universal e pelo Verbo do Filho Eterno. Avona é um universo existencial perfeito e completo, que fica em torno da morada das deidades eternas, o centro de todas as coisas. As criações dos 7 superuniversos são finitas, evolucionárias e coerentemente progressivas. Os sistemas físicos do tempo e do espaço são todos de origem evolucionária. Eles não estão estabilizados nem mesmo fisicamente, não antes de entrarem em circuitos estabelecidos nos seus superuniversos. E um universo local também só se estabelece em luz e vida depois que as suas possibilidades físicas de expansão e desenvolvimento se hajam esgotado, e quando o status espiritual de todos os seus mundos habitados haja sido, para sempre, estabelecido e estabilizado. Exceto no universo central, a perfeição é alcançada progressivamente. Na criação central, temos um modelo de perfeição. Todos os outros reinos, todavia, devem alcançar a perfeição pelos métodos estabelecidos, em particular, para o avanço dos mundos ou universos. E uma variedade quase infinita caracteriza os planos dos filhos criadores para organizar, fazer evoluir, disciplinar e estabelecer os seus respectivos universos locais. À exceção da presença da deidade do Pai, cada universo local é, em um certo sentido, uma duplicação da organização administrativa da criação central ou modelo. Embora o Pai Universal esteja pessoalmente presente no seu universo de residência, ele não reside nas mentes dos seres que se originam naquele universo dele, do modo como literalmente ele reside nas almas dos mortais do tempo e do espaço. Parece haver uma compensação infinitamente sábia no ajuste e na regulamentação dos assuntos espirituais da imensa criação. No universo central, o Pai está pessoalmente presente, como tal, mas está ausente nas mentes dos filhos daquela criação perfeita. Nos universos do espaço, a pessoa do Pai está ausente, sendo representada pelos seus filhos soberanos. Todavia, ele está intimamente presente nas mentes dos seus filhos mortais, sendo representado, espiritualmente, pela presença pré-pessoal dos monitores misteriosos, os quais residem nas mentes das criaturas de vontade. Nas sedes centrais de um universo local,
residem todas as personalidades criadoras e criativas que representam a autoridade administrativa independente e autônoma, excetuando-se a presença pessoal do Pai Universal. No universo local pode-se encontrar algo de cada um e alguém de quase todas as classes de seres inteligentes que existem no universo central, excetuando-se o Pai Universal. Ainda que o Pai Universal não esteja pessoalmente presente em um universo local, ele está representado pessoalmente pelo seu Filho Criador, que é, por algum tempo, o vice-regente de Deus e, em seguida, o governante soberano e supremo por direito próprio. Quanto mais a fundo descermos, na escala da vida, mais difícil torna-se localizar o Pai invisível, com o olho da fé. As criaturas inferiores, e algumas vezes até mesmo as personalidades mais elevadas acham sempre difícil visualizar o Pai Universal nos seus filhos criadores. E assim, até chegar o momento da sua elevação espiritual, quando então a perfeição do desenvolvimento irá capacitá-las a ver Deus em pessoa, elas ficam cansadas. Na progressão, alimentam dúvidas espirituais, caem em confusão, isolando-se assim das metas espirituais progressivas do seu tempo e universo. Dessa maneira, elas perdem a capacidade de ver o Pai, quando contemplam o Filho Criador. A salvaguarda mais segura, para a criatura, na longa luta a fim de alcançar o Pai, durante a época em que as condições inerentes tornam esse alcance de realização impossível, é agarrar-se, com tenacidade, ao fato de a verdade da presença do Pai estar nos seus filhos. Literal e figurativamente, espiritual e pessoalmente, o Pai e os filhos são um. É um fato. Aquele que houver visto um Filho Criador terá visto o Pai. As personalidades de um dado universo são estabelecidas e confiáveis, no princípio, apenas de acordo com o seu grau de afinidade com a deidade. Quando a origem da criatura está bastante distante das fontes divinas e originais, seja dos filhos de Deus, seja das criaturas de ministração que pertencem ao Espírito Infinito, mais possibilidade há de desarmonia, de confusão e, algumas vezes, de rebelião, ou pecado. Excetuando-se os seres perfeitos, originários da deidade, todas as criaturas de vontade, nos superuniversos, são de natureza evolucionária, começam pelo estado inferior e escalam sempre para cima, na realidade, para dentro. Mesmo as personalidades altamente espirituais continuam a ascender na escala da vida, por meio de translações progressivas, de vida a vida, e de esfera a esfera. E, no caso daqueles que acolhem os monitores misteriosos, não há de fato limites às alturas possíveis para a sua ascensão espiritual e para a sua realização no universo. A perfeição das criaturas do tempo, quando finalmente alcançada, é integralmente uma conquista e uma posse de boa-fé da personalidade. Se bem que os elementos da graça estejam sendo ministrados livremente, ainda assim as realizações das criaturas são resultado dos seus esforços individuais, das suas vivências reais e da reação da personalidade ao ambiente existente. O fato de a origem do ser evolucionário ser animal não constitui estigma para qualquer personalidade, aos olhos do universo, pois é esse o método exclusivo de produzir-se um dos dois tipos básicos de criaturas volitivas de inteligência finita. Quando as alturas da perfeição e da eternidade são alcançadas, mais honras haverá, então, para aqueles que começaram mais por baixo e escalaram, com alegria, os degraus da vida, de luta em luta, e tais seres, ao alcançar as alturas da glória, haverão adquirido uma experiência pessoal que incorpora um conhecimento factual de cada fase da vida, desde o ponto mais baixo até o mais alto. Em tudo isso, a sabedoria dos criadores é mostrada. Seria igualmente fácil para o Pai Universal gerar todos os mortais como seres perfeitos, concedendo-lhes a perfeição pela sua palavra divina. Mas isso os privaria da experiência maravilhosa, da aventura da educação e aperfeiçoamento, associados à longa e gradual ascensão para o interior. Experiência esta a ser provada apenas por aqueles afortunados que começam do ponto mais baixo possível na existência vivente. Os universos que giram em torno de Avona foram providos com um número de criaturas suficientemente perfeitas apenas para fazer o face à necessidade de guias e instrutores,
modelos para aqueles que estão ascendendo na escala evolucionária da vida. A natureza experimental do tipo evolucionário de personalidade é o complemento cósmico natural para as naturezas sempre perfeitas das criaturas do paraíso Avona. Na realidade, tanto as criaturas perfeitas quanto as perfeccionadas são incompletas no que diz respeito à amplidão da totalidade finita. Contudo, na associação complementar das criaturas existencialmente perfeitas, do sistema Paraíso Avona, com os finalitores experiencialmente perfeccionados, os quais ascenderam vindos dos universos evolucionários, ambos os tipos encontram liberação das suas limitações inerentes, podendo assim tentar conjuntamente alcançar as alturas sublimes do status último da criatura. Essas transações entre as criaturas são repercussões, no universo, de ações e de reações, dentro da deidade cétupla, na qual a eterna divindade da Trindade do Paraíso apresenta-se conjugada à divindade em evolução dos Criadores Supremos dos universos do espaço-tempo, por meio do poder de realização da deidade do Ser Supremo, realizável nela e por meio dela. As criaturas divinamente perfeitas e as criaturas evolucionariamente perfeccionadas são equivalentes, em grau de potencialidade de divindade, mas diferem em espécie. Cada uma deve depender da outra para alcançar a supremacia no serviço. Os superuniversos evolucionários dependem do universo perfeito de Avona, para proverem o aperfeiçoamento final aos seus cidadãos ascendentes, e, por sua vez, também o universo central perfeito necessita da existência dos superuniversos que se perfeccionam, para prover o desenvolvimento integral aos seus habitantes descendentes. As duas manifestações primordiais da realidade finita, a perfeição inata e a perfeição vinda da evolução, sejam elas de personalidades ou de universos, são coordenadas, interdependentes e integradas. Cada uma necessita da outra para completar-se, na função, no serviço e no destino. 4. A relação de Deus com um universo local. Pelo fato de o Pai Universal haver delegado tanto de si próprio e do seu poder a outros, não deveis alimentar a ideia de que ele seja um membro silencioso ou inativo na conjunção das deidades. A parte os domínios da personalidade e o outorgamento do ajustador, aparentemente, ele é a menos ativa das deidades do paraíso, pois ele permite aos seus coordenados na deidade, aos seus filhos e inúmeras inteligências criadas atuarem tão amplamente na execução do seu propósito eterno. Ele é o membro silencioso do trio criador, mas apenas no sentido de que ele jamais faz nada daquilo que qualquer dos colaboradores coordenados ou subordinados possa fazer. Deus possui pleno entendimento da necessidade que cada criatura inteligente tem, de funcionar e experimentar e, em todas as situações, sejam elas ligadas ao destino de um universo ou ao bem-estar da mais humilde das suas criaturas. Portanto, Deus abstém-se da atividade, para que a galáxia das personalidades criadas e criadoras possa atuar, e elas, inerentemente, intervêm entre ele próprio e qualquer situação ou evento criativo no universo. Todavia, apesar dessa abstenção, dessa exibição de coordenação infinita, há, da parte de Deus, uma participação factual, real e pessoal, nesses eventos, por meio de tantas agências e personalidades ordenadas, e nelas o Pai está trabalhando em todos esses canais, e por meio deles, para o bem-estar de toda a sua vastíssima criação. No que concerne às políticas, a condução e administração de um universo local, o Pai Universal atua na pessoa do seu Filho Criador. O Pai não interfere jamais, seja na inter-relação entre os filhos de Deus, seja nas associações grupais das personalidades com origem na terceira fonte centro, ou ainda, na relação entre quaisquer outras criaturas, tais como seres humanos. A lei do Filho Criador, o governo dos pais da constelação, dos soberanos dos sistemas e dos príncipes planetários, as políticas e os procedimentos ordenados para tal universo, sempre prevalecem. Não há divisão na autoridade, jamais há algum conflito entre o poder e o propósito divino. As deidades estão em unanimidade perfeita e eterna. O governo do Filho Criador é supremo em todas as questões ligadas às associações éticas,
nas relações entre dois grupos quaisquer de criaturas ou dois ou mais indivíduos, de qualquer grupo particular. Mas um plano como esse não significa que o Pai Universal não possa intervir, à sua maneira própria, e fazer a qualquer criatura individual aquilo que satisfizer a mente divina, em toda a criação, de acordo com o status atual de um tal indivíduo ou as suas perspectivas futuras, e conforme o plano eterno do Pai e seu propósito infinito. Nas criaturas mortais volitivas, o Pai está efetivamente presente por meio do ajustador residente, um fragmento do seu espírito pré-pessoal, e o Pai é também a fonte da personalidade de cada criatura volitiva mortal. Esses ajustadores do pensamento, dádivas do Pai Universal, estão relativamente isolados. Eles residem nas mentes humanas, mas não têm nenhuma relação discernível com os assuntos éticos de uma criação local. Eles não estão diretamente coordenados ao serviço seráfico, nem à administração dos sistemas, constelações ou universo local, nem mesmo ao governo de um filho criador, cuja vontade é a lei suprema do seu universo. Os ajustadores residentes são uma das formas isoladas, mas unificadas, do contato de Deus com as criaturas da sua criação quase infinita. Assim, Ele, que é invisível aos mortais, manifesta sua presença aí. Caso pudesse, Ele mostrar-se-ia a nós de outros modos ainda, mas essa outra revelação deixa de ser divinamente possível. Nós podemos perceber e entender o mecanismo pelo qual os filhos desfrutam de um conhecimento íntimo e completo sobre os universos da sua jurisdição. Mas não podemos compreender plenamente os métodos por meio dos quais Deus se mantém tão pleno e pessoalmente familiarizado com os detalhes do universo dos universos, se bem que, pelo menos, podemos reconhecer a via por meio da qual o Pai Universal pode receber informações a respeito dos seres da sua imensa criação e manifestar-lhes a sua presença. Por intermédio do circuito da personalidade, o Pai torna-se sabedor, tem conhecimento pessoal, de todos os pensamentos e atos de todos os seres, em todos os sistemas, de todos os universos, em toda a criação. Embora não possamos compreender totalmente essa técnica de comunhão de Deus com os seus filhos, a nossa certeza que o Senhor conhece os seus filhos acaba sempre fortalecida, como também a de que, sobre cada um de nós, Ele toma nota sobre onde nascemos. No vosso universo e no vosso coração, o Pai Universal está presente, espiritualmente falando, por meio de um dos 7 espíritos mestres da morada central e, especificamente, por meio do ajustador divino que vive, opera e aguarda nas profundezas da mente mortal. Deus não é uma personalidade autocentrada. O Pai distribui-se livremente a si próprio, a sua criação e as suas criaturas. Ele vive e atua, não apenas nas deidades, mas também nos seus filhos, a quem ele confia que tudo façam que lhes seja divinamente possível fazer. O Pai Universal verdadeiramente despojou-se de todas as funções que possam ser executadas por um outro ser. E isso é tão verdadeiro para o homem mortal quanto é para o Filho Criador que governa no lugar de Deus, nas sedes centrais de um universo local. E assim presenciamos os efeitos do amor ideal e infinito do Pai Universal. Por essa outorga universal de si próprio, temos provas abundantes, tanto da magnitude, quanto da magnanimidade da natureza divina do Pai. Se Deus se houver abstido de dar algo de si mesmo à criação universal, então, desse resíduo, Ele está generosamente concedendo os ajustadores do pensamento aos mortais dos reinos, esses monitores misteriosos do tempo, que tão pacientemente residem nos candidatos mortais à vida eterna. Pai Universal disseminou a si próprio, por assim dizer, para enriquecer toda a criação, com a posse da personalidade e com o potencial de alcance espiritual. Deus deu-se a si próprio a nós, para que possamos ser como Ele. E o que Ele reservou a si próprio, de poder e de glória, foi apenas aquilo que é necessário para a manutenção daquelas coisas por cujo amor, assim, Ele despojou-se de tudo mais. 5. O propósito eterno e divino. Há um propósito grande e glorioso na marcha dos universos pelo espaço. Toda a vossa luta mortal não é em vão. Somos todos parte de um plano colossal, de uma obra gigantesca,
E é a vastidão desse empreendimento que torna impossível ver grande parte dele de uma só vez e durante qualquer das vidas. Somos todos uma parte de um projeto eterno que os deuses estão supervisionando e executando. Todo o mecanismo maravilhoso e universal move-se majestosamente no espaço, ao compasso da música do pensamento infinito e do propósito eterno da primeira grande fonte e centro. O propósito eterno do Deus eterno é um ideal espiritual muito elevado. Os acontecimentos do tempo e as lutas da existência material não são senão um andaime transitório, a fazer uma ponte para um outro lado, para a terra prometida da realidade espiritual e da existência superna. Evidentemente, vós, mortais, achais difícil compreender a ideia de um propósito eterno, sois virtualmente incapazes de compreender o pensamento da eternidade, algo que jamais começa nem acaba. Pois tudo o que vos é familiar tem um final. Quanto a uma vida individual, a duração de um reino, ou a cronologia de qualquer série de eventos relacionados, pareceria que estamos lidando com um trecho isolado do tempo. Tudo parece ter um começo e um fim, e pareceria que tal série de experiências, vidas, idades ou épocas, quando arranjadas sucessivamente, constituiriam um caminho direto, um evento isolado no tempo que passa momentaneamente, como um relâmpago diante da face infinita da eternidade. Mas, quando olhamos para tudo isso por detrás dos bastidores, uma visão mais abrangente e uma compreensão mais completa sugerem que essa explicação seja inadequada, disparatada e completamente inapropriada para explicar, com propriedade, e também para correlacionar as transações do tempo aos propósitos fundamentais e às reações básicas da eternidade. A mim me parece mais adequado, aos propósitos de uma explicação à mente mortal, conceber a eternidade como um ciclo, e o propósito eterno, como um círculo sem fim. O ciclo da eternidade, de algum modo sincronizado com os ciclos materiais transitórios do tempo. No que diz respeito aos setores do tempo ligados ao ciclo da eternidade e formando uma parte dela, somos forçados a reconhecer que essas épocas temporárias nascem, vivem e passam exatamente como os seres temporários do tempo nascem, vivem e morrem. A maior parte dos seres humanos morre porque, não havendo conseguido alcançar o nível espiritual para a fusão com o ajustador, a metamorfose da morte passa a ser o único procedimento possível por meio do qual podem escapar das correntes do tempo e das amarras da criação material, tornando-se, assim, capacitados a dar o passo espiritual junto com a procissão progressiva da eternidade. Tendo sobrevivido à vida de provas do tempo e da existência material, torna-se possível, para vós, continuardes em contato com a eternidade e, mesmo, como parte dela, girando para sempre com os mundos do espaço em torno do ciclo das idades eternas. Os setores do tempo são como lampejos da personalidade, na forma atemporal, aparecem por uma estação e então se perdem da vista humana, para apenas ressurgirem como agentes e fatores novos da continuidade na vida mais elevada, no giro sem fim em volta do círculo eterno. A eternidade dificilmente pode ser concebida como um percurso em linha reta, por causa da nossa crença em um universo delimitado que se move em um círculo imenso e alongado em torno do local central, a morada do Pai Universal. Francamente, a eternidade é incompreensivelmente finita do tempo. Vós simplesmente não a podeis captar. Vós não a podeis compreender. Eu não a visualizo completamente e, ainda que o fizesse, a mim me seria impossível transmitir minha ideia à mente humana. Contudo, fiz o melhor que podia para retratar alguma coisa do nosso ponto de vista, para contar-vos algo do nosso entendimento das coisas eternas. Estou tentando ajudar-vos na cristalização dos vossos pensamentos sobre tais valores de natureza infinita e de importância eterna. Há, na mente de Deus, um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios, e esse plano é um propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna. E os tesouros infinitos dessa carreira sem par lá estão, para recompensar a vossa luta. A meta da eternidade está adiante. A aventura de alcançar a divindade está diante de vós. A corrida da perfeição está em curso. Todo ser desejoso de participar poderá fazê-lo.
E uma vitória certa irá coroar os esforços de qualquer ser humano, nessa corrida de fé e confiança, dependente em cada passo do caminho, da orientação do ajustador residente e do guiamento do Espírito bom do Filho do Universo, que tão generosamente foi vertido sobre toda a carne, apresentado por um mensageiro poderoso, temporariamente agregado ao Conselho Supremo de Nebadon e designado para essa missão por Gabriel de Salvington.